Violência. Ninguém com consciência sadia e retidão ética pode aceitar sua prática como parte obrigatória da vida. No entanto, para muita gente a violência tem uma natureza puramente física, ao machucar ou matar alguém por algum ser vivo. Ora, ofensas, sarcasmos, xingamentos também são formas de violência. Pensemos, como reconhecer essa violência mais sutil? Quando uma brincadeira, por exemplo, deixa de ser inofensiva e passa a ser uma ação de violência. Violência é tudo que afeta a integridade física mental de alguém e, por isso, conduz a algum sofrimento não consentido. Assim, a violência simbólica tem a intenção de rebaixar a dignidade de alguém e, nessa pessoa, provocar desconforto e temor, o que, sem dúvida, inclui sarcasmos e xingamentos. A violência mais sutil é aquela que se apresenta em forma de brincadeira, ou sob o argumento de servir como incentivo para alguma providência na vítima. Nesse caso, brincadeira de fato é quando todos se divertem e acham graça em algo. Quando uma brincadeira alguém não se sente engraçado, cheio de graça, esse desgraçado, sem graça, não é mais brincadeira. Eu sou Michele Carvalho, advogada e escritora, para mais um Café Literário. Loving can hurt. E aqui do meu lado todos os meus livros, que se você quiser adquirir qualquer um deles, é só entrar em contato comigo, Michele Carvalho, escritora, em qualquer uma das redes sociais. Eles serão enviados para todo o país e fora do país também, porque eles estão sendo vendidos em vários sites internacionais, tá? Então, eu tô aqui para falar de livros para vocês, como sempre. E se você está me assistindo aí no YouTube, se inscreve no canal, curte, compartilha, deixe seu like, manda para todo mundo, deixe seu comentário, diz aí os livros que você quer ver por aqui. E tem muitos já por aí, se vocês quiserem fazer uma pesquisa e saber. Aqui é um canal em que eu trago livros, mas trago reflexões sobre esses livros, né? Às vezes um livro que você fala assim, mas esse livro é um livro infantil, mas esse livro é um livro de romance, mas eles tocam em mim de alguma forma e acredito que quero levar isso para vocês, para que toque vocês também. E se vocês estão me vendo pela TV, que agora também é online, eu quero deixar um grande beijo para todos vocês. Obrigado por estarem sempre me assistindo. Beijão para vocês, gente. Vocês viram que o livro de hoje é um livro com reflexões, né? Eu sei que eu fiquei um pouquinho sumida no mês de setembro, que era um mês que eu queria trazer todos os meus queridinhos, né? Que é o meu mês, mesmo meu aniversário. Então eu quero sempre trazer os meus queridinhos. A gente já tá entrando o próximo mês. Mas eu tive que trazer hoje um dos livros de setembro que eu queria que estivesse aqui. Outubro eu vou trazer recheado de livros infantis. E vou falar também, claro, que em cada vez dos meus infantis, sim, de Entre Potes e Reinos 1 e 2, que é um queridinho das crianças. Mas estou aqui para falar de um que eu amei ler, sabe? Do meu querido escritor que tá aqui bombando no meu canal, Mário Sérgio Cortella. Não se desespere. Gente, que livro bom! Que livro bom! Ele traz, assim, inúmeras situações que a gente passa e que faz a gente ficar, sabe aquela angústia, aquele desespero, sabe? E ele fala pra gente essa frase, não se desespere, porque ele faz a gente refletir sobre as formas que a gente tem que a gente pode encarar isso, que a gente pode ver por outro ângulo e a gente pode fomentar dentro da gente formas de sair disso, né? De não ver dessa forma. Então, por exemplo, esse fato que eu tava lendo aqui sobre violência, né? Tanto quem violenta quanto quem é violentado, gente, ainda existe eu vou dizer até pra vocês, tá? O que eu acho, uma doideira, sabe? Das pessoas acharem que violência é tão somente você bater em alguém,
Gente, eu posso lhe dizer que muitas vezes, tá? E eu não estou aqui fomentando violência, muitas vezes um tapa dói muito menos do que um dia inteiro de uma pessoa falando debochadamente, imputando culpas de coisas que você não fez, realmente agindo com deboche, com xingamento, com formas ruins de falar, né? E denegrindo o psicológico do outro, sabe? Isso. E ainda por cima, muitas vezes, uma fala que visualmente é uma, mas você sabe que não é nada daquilo. Sabe quando aquelas pessoas falam assim, não, por mim, problema algum, claro que não tem problema algum, mas você sente que ali, se você fizer aquilo, que pra essa pessoa fala que não existe problema algum, você sabe que você vai ter uma mácula naquele relacionamento pro resto da vida, ou no mínimo por muito tempo. E a pessoa falou que estaria tudo bem. Sabe, gente, isso é um peso que você joga nos ombros do outro, que maltrata, que deixa a pessoa cada vez mais adoentada psicologicamente, fisicamente, porque também acaba refletindo no corpo de alguma forma. Esse tipo de violência, sabe, uma violência verbal, uma violência diária, uma violência psicológica, sabe? Porque é um jogo psicológico, a gente sabe, já sei que se eu fizer isso, a pessoa, não, mas você não foi porque você não quis, a culpa foi sua, você ainda joga uma culpa. Mas você sabe que se você fosse, ou alguma vez você caiu na besteira de acreditar, e aquilo ali se voltou contra você de uma forma absurda. Então você tem medo de responder, você tem medo de agir, você acaba sendo encarcerado por essa violência verbal, por essa violência às vezes até não falada, essa violência silente ou essa violência mascarada de falas boas, né? Ai, Michelle, mas nossa, isso existe? Isso existe. Isso existe fortemente. Então, e ele ainda fala aqui, né? Dentre muitas coisas, ele também falou nesse final desse trechinho que eu comecei para ser o fomentar da gente começar essa conversa, sobre as brincadeiras. Gente, eu não tinha, às vezes, eu brincava muito com... Hoje eu sou uma pessoa muito brincalhona, mas muitas vezes eu brincava com coisas que também brincavam comigo e depois eu fui me tocando o quanto isso doía em mim e eu acabava sempre reproduzindo. Então, a gente tem que começar sempre a pensar, peraí, se isso vai doer em mim, se eu falar, nossa, se doer em mim, pode doer em alguém, então eu não quero fazer assim. Né? Porque muitas pessoas chegam, vou falar na brincadeira para fomentar dentro dessa pessoa que ela tome uma atitude. Não, sabe aquela... Eu vou usar de psicologia reversa na brincadeira. Olha só, eu não sei quem é a pessoa no planeta que consegue viver de psicologia reversa. Porque pra mim isso é a maior doideira que existe, porque eu não consigo entender como que você menosprezar alguém ou você falar que rebaixar aquela pessoa para que ela fale assim, não, vou provar, eu não preciso provar nada para ninguém, cara, eu preciso provar para mim, eu preciso saber se eu quero, sabe, se eu preciso fazer aquela coisa. Se você pensa que você vai fazer algo motivado porque alguém disse que você não conseguiria, acho que você precisa pensar que você pensa muito na aprovação do outro e você pensa muito no que o outro vai achar de você, né? É muito difícil a gente viver não pensando no que os outros vão achar da gente. Mas se você acha que você só tem que tomar uma atitude
porque o que a pessoa vai achar de mim, porque ela está dizendo que eu não consigo nada, eu acho que você tem que pensar o porquê que você não está conseguindo nada. Você está pelo menos tentando? Você quer tentar? Sobre o que você quer tentar? Sabe? Porque eu vou assim falar sobre mim, particularmente. Eu sempre fui uma pessoa que se alguém... Sabe quando você é criança? Que chegam pra você e falam assim, duvido eu dó. Cara, tinha gente que parecia que surtava quando eu escutava essa palavra duvido. Como, meu Deus, duvidaram de mim, eu tenho que fazer isso porque duvidaram de mim. Eu simplesmente olhava a pessoa e falava assim, também duvido. Você acha? Também vou fazer não. Cara, isso matava as pessoas por pensar, Michelle não fez. Nossa, eu duvidei dela, vai continuar duvidando, querido. Minha querida, você pode duvidar de mim quando você quiser. Se eu não tô afim de fazer esse negócio, eu não vou fazer. E eu fico pensando como é que eu era uma criança que não caía nessa, não caía mesmo. Enquanto eu tinha vários colegas que me falavam assim, meu Deus, não pode falar que duvida. Se falar duvida, dá um negócio aqui dentro. Gente, é realmente pensar quanto a fala do outro, uma brincadeira do outro de duvidar, causa algo na minha vida. Então, não que eu seja uma pessoa que não me preocupo com a fala dos outros. Olha, gente, tem dias que isso bate muito forte. Bate forte, meu Deus, o que vão achar se eu não fizer tal coisa, se eu fizer tal coisa. É muito complicado, mas é um trabalho diário. A gente vive em sociedade, gente. A gente tem que pensar nas nossas atitudes. A gente tem que viver dentro de um ditame, né, de vida. E principalmente dentro da ética, dentro da nossa forma religiosa, cada um com a sua religião. Porque se a gente pensar que, não vou nem me preocupar com o que os outros pensam, eu vou fazer o que eu quiser, daqui a pouco vou pensar em andar igual Tarzan, viver igual Adão e Eva e tipo... Não, gente, nós temos leis, tá? Nós temos leis que regem a nossa vida, nós vivemos em sociedade, né? Você tem que pensar no seu futuro profissional, o que uma empresa vai achar se descobrir, não, essa funcionária aqui, ela age de tal forma no ambiente de trabalho, então não vai ser legal ter uma funcionária assim. Eles nunca vão dizer isso na sua cara, mas eles pesquisam, gente. Mas não vão me empregar por isso. Gente, mas eles vão oferecer o emprego, né? E aí eles podem fazer uma pesquisa para saber, na sua vida pessoal, você faz o que você quiser, entre quatro paredes você faz o que você quiser. Mas a gente vive em sociedade, então é lógico que a gente tem que saber se portar, mas você também não tem que se importar com tudo que vão pensar e tudo que vão falar, a ponto que você chegar pra você, eu duvido que você faça tal coisa. Se eu não tiver a fim de fazer, realmente pode duvidar o que quiser. Continuo com o mesmo pensamento que era quando eu era pequena. E esse tipo de, às vezes até esse duvido que eu tô mencionando aqui, é um tipo de violência, por achar que tá brincando, por achar que vai cutucar em alguma coisa, falando do corpo da pessoa, falando do cabelo da pessoa, falando de um jeito da pessoa falar, de uma postura dela. Então, acho que cada um tem que pensar como tem agido em sociedade, como tem agido para si. Então, quando tudo isso estiver acontecendo, não se desespere. Pense qual caminho você está trilhando e qual caminho você quer trilhar. E principalmente se você está ferindo o outro com as suas atitudes, repense ainda mais. Se alguém está ferindo você com as atitudes dessa pessoa, vá com jeitinho, não faça como essas pessoas fazem. Vá com jeitinho e converse com ela para que ela não repita ou para que ela reflita no que ela está fazendo na vida do próximo. Né? É um livro muito interessante. Ele toca em pontos aqui que eu até marquei, né? Sobre democracia, né? Formar gerações que tenham a democracia como um princípio de gestão da vida coletiva a ser defendido e protegido é uma missão de quem educa. Isso significa que nós não podemos, por exemplo, fazer com que jovens entendam os momentos de eleição ou de acompanhamento dos programas legislativo e executivo
como sendo uma obrigação penosa. Ao contrário, a democracia é um patrimônio e não um encargo. É algo que enriquece a nossa existência. Olha que legal também, edificante ele falar sobre isso, né? A gente fala desde sempre, né, para os nossos jovens que a democracia, né, que a gente tem que manter a democracia, gente, pelo amor de Deus, vamos pensar nisso. Que manter a democracia e ficar de olho na parte do executivo, no que o executivo vem fazendo e o legislativo que eles vêm traçando de parâmetros, e isso não é chatice, isso é importantíssimo para a gente manter a nossa democracia. Então, são caminhos que nós devemos pensar e refletir. E como eu gosto de falar sobre esse tipo de coisa, vocês sabem que meu livro Solidão e Solitude fala sobre isso. Eu estou escrevendo um novo livro também falando sobre isso, já está escrito, terminei e já mandei para registro e em breve a Alô Editoras, que queiram também. Estou aí feliz da vida de poder sempre partilhar esse tipo de conversa com vocês. Então o livro de hoje é Não Se Desespere. Se eu não me desespero? Muitas vezes, gente, mas quem tem fé em Deus segue em frente. Então desejo isso para vocês também, fé em Deus sempre que a gente estiver desesperado, porque Ele traz paz para o coração, a gente segue em frente, reflete e consegue trabalhar tudo isso dentro da gente. Então, esse aqui, ó, super indico. Livro de hoje, eu sou Michele Carvalho, advogada e escritora, para mais um Café Literário. Beijos!